Olá, sou Mariana de Souza Cardoso, tenho como orientadora a doutora Ana Arlete Ursulino Alves e venho apresentar para vocês o trabalho intitulado Desempenho de diferentes híbridos de melancia em diferentes substratos. A melancia é originária das regiões secas da África tropical e a sua domesticação ocorreu na África Central. Esta espécie olerícola é cultivada em quase todos os estados brasileiros, destacando-se o Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo como os maiores produtores. A emergência de plântulas e a produção de mudas de qualidade são diretamente influenciadas pelo substrato, pois fatores como capacidade de retenção de água, aeração, estrutura podem interferir de forma positiva ou negativa na germinação das sementes. O objetivo geral do presente trabalho foi avaliar o desempenho agronômico de mudas de híbridos de melancia com diferentes composições de substratos, à base de pau de buriti e pau de babaçu. Objetivos específicos são avaliar a influência do substrato à base de pau de buriti e pau de babaçu na germinação, crescimento, desenvolvimento e produção de mudas de melancia, e também determinar as melhores combinações de substratos à base de pau de buriti e pau de babaçu, que proporcione uma melhor produção de mudas nas condições de cultivo estudadas. Local de instalação do experimento. O experimento foi conduzido na estufa de propagação de plantas da Universidade Estadual do Piauí, UESP, campus Uruçuí, Piauí. A condição do experimento. Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x6, sendo o primeiro fator 2 híbridos de melancia com semente, melancia híbrida Conquista 165 e sem semente, híbrida Lola F1. Foram utilizados vasos com volumes de 1 litro e após 15 dias de semeio foi realizado o desbastes, deixando apenas uma planta por vaso. As mudas foram irrigadas manualmente de forma controlada 2 vezes ao dia com o auxílio de um regador. Os parâmetros avaliados foram percentagem de germinação, que foi obtido a partir do total de plantas germinadas em cada tratamento, número de folhas, que foi determinado pela contagem do número de folhas totais presente em cada planta, altura de plantas em centímetros, que foi obtido com a medida a partir do coleto até o ápice da planta, com a ajuda de uma régua graduada, e o comprimento da raiz, também em centímetro, que foi determinado com a medida a partir do coleto até a parte final da maior raiz, com a ajuda de uma régua graduada. Massa fresca da parte aérea e das raízes. As plantas foram seccionadas em 2 partes, parte aérea e sistema radicular, com a ajuda de uma balança analítica com precisão de 0,01 gramas, que foram pesadas para a determinação dessas massas, e a parte seca da parte aérea e das raízes. Uma vez quantificada, a massa fresca de ambas as partes foram colocadas na estufa a 72 graus Celsius por 72 horas e foi prosseguido com a pesagem para a obtenção desses parâmetros. Delineamento experimental e análise estatística. Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x6, sendo o primeiro fator 2 híbridos de melancia, a com semente, melancia híbrida Conquista 165 e sem semente, híbrida Lola F1. E o segundo fator foi 6 tipos de substrato, T1, 70% pau de buriti, mais 30% de terra vegetal, T2, 70% pau de babaçu, mais 30% de terra vegetal, T3, 70% de pau de buriti, mais 30% de esterco bovino, T4, 70% de pau de babaçu e 30% de esterco bovino, T5, 100% de pau de buriti e T6, 100% de pau de babaçu, com 5 repetições, totalizando 60 plantas. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e as médias obtidas foram comparadas pelo teste de Tuck, a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico CIRVAR. Resultados e discussões. Ao que se refere ao número de folhas, os tratamentos T5 e T6 não tiveram diferenças estatísticas entre si. A variável altura da planta mostra que os tratamentos T5 e T6 destacaram-se por ter suas médias superiores aos demais tratamentos. Portanto, todos os substratos contribuíram como fontes nutricionais para o bom desenvolvimento na fase
Na variável comprimento de raiz, o T5 e T6 apresentaram os melhores resultados, possivelmente devido a uma boa aeração, proporcionando um bom desenvolvimento da raiz. Para a variável massa fresca da parte aérea, observa-se que o tratamento T5 e T6 proporcionaram maior quantidade de matéria fresca da parte aérea em mudas de melancia. A variável relacionada à massa de matéria seca da parte aérea, podemos observar que os tratamentos T5 e T6 obtiveram as melhores médias. Na variável massa fresca da raiz, os tratamentos T5 e T6 obtiveram as melhores médias. Em relação à matéria seca da raiz, os tratamentos T6, T2, T1, T4 e T5 não tiveram diferenças estatísticas, já o tratamento T3 obteve uma menor média. Conclusão: os tratamentos T5, 100% pau de Buriti, e T6, 100% pau de Babaçu, obtiveram os melhores resultados nos parâmetros avaliados, portanto, é recomendável sua utilização para a produção de mudas de melancia. Obrigada.